Revestidos de Cristo, a vida que reflete o Evangelho. É o tema da nossa mensagem de hoje. Nos versículos anteriores, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo ensinou que o cristão deve buscar as coisas lá do alto, mortificar o pecado e despojar-se do velho homem. Ou seja, ter uma atitude de sufocar o pecado nas nossas vidas, de matar o pecado, buscar coisas realmente que importam, que são as coisas lá do alto, E também a ideia de despojar, como quem tira uma roupa imunda de cima. Agora, nesse próximo trecho que nós vamos ler, Paulo passa para o próximo passo. Não basta apenas tirar o velho, é necessário vestir o novo. A santidade cristã não é apenas tirar, evitar o pecado, mas é também acrescentar, é colocar, é vestir, é praticar virtudes que são apresentadas pela palavra do Senhor. Vamos ao texto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas, por isso a igreja deve viver a sua vida centrada totalmente em Cristo, somente em Cristo, fundamentada somente em Cristo. A nova vida em Cristo se expressa em relacionamentos transformados, onde o amor, o perdão, a palavra e a adoração governam o coração da igreja. É esse, em resumo, a ideia desse trecho que nós acabamos de ler em Colossenses. Nós vivemos numa sociedade marcada por relacionamentos frágeis, fragilizados, relacionamentos quebrados, falta de perdão, palavras duras, egoísmo, são alguns das atitudes e sentimentos que são cultivados no dia a dia, que são notados, no dia a dia. Passei um dia com o Vandeci, no primeira noite, primeiro dia, e a gente pode observar que as pessoas, elas estão sempre armadas, estão sempre prontas para a guerra. E em hospital realmente é um ambiente difícil, onde as pessoas estão fragilizadas. Mas a gente percebe que falta graça, que falta amor, que falta compreensão, que falta tolerância. As pessoas estão cheias de egoísmo. Eu quero, agora, as exigências são colocadas, palavras duras são ditas, e às vezes são direcionadas até para com quem
cuida de você. É assim a nossa sociedade. É assim. As pessoas estão cada vez mais impacientes, intolerantes, centradas em si mesmas. E, infelizmente, algumas vezes, isso também se reflete até dentro da igreja. Há reações bruscas, né? Há respostas, às vezes, no mesmo tom ou num tom pior. Quando alguém está um pouco mais sério, o outro já revida também com já uma certa dureza. Há cristãos que conhecem bem doutrina, frequentam constantemente cultos, mas têm dificuldade em amar, perdoar, suportar, viver em comunhão. Paulo, então, nos mostra aqui nesse trecho a verdadeira espiritualidade, que ela não está apenas naquilo que a gente abandona do velho homem, mas naquilo que a gente se apega. A gente viu no trecho passado aquilo que a gente precisava abandonar. Agora Paulo diz, agora vocês precisam vestir. Vocês precisam ter isso nas suas vidas. Tirar aquilo e colocar aquilo outro. Às vezes, nós encaramos a conversão como só coisas que a gente tem que deixar de fazer. Né? Eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, porque agora eu sou crente. Porque agora eu sou cristão. Mas a gente tem dificuldade em se apegar a algumas práticas que são amplamente ensinadas na palavra de Deus. A gente fala muito de amor, mas a gente tem dificuldade de amar como a palavra de Deus nos pede. De amar realmente sem um interesse de troca. A gente quer que as pessoas sejam tolerantes, mas às vezes a gente tem dificuldade de ser tolerante com o erro, com o pecado do irmão. E quando eu digo com o pecado do irmão, não, corrijo. Tolerante com o irmão que está em pecado. A gente não tolera pecado, não pode tolerar pecado, mas a gente tem que tolerar o irmão, ter paciência nas suas falhas, nas suas limitações, mesmo que seja contra a gente. A gente tem que perdoar, não só esperar ser perdoado, mas também perdoar. Então vamos ao trecho de hoje e vamos ver parte a parte dele. No versículo 12, Paulo então nos chama para nos revestir das virtudes de Cristo. Versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo começa lembrando quem nós somos. Eleitos. Eleitos significa escolhidos, né? Essa palavra, ela tem esse significado claro, seja nas eleições normais que a gente vê no sistema, né, de governo do mundo em si, né? Ou quando também é mencionado na palavra de Deus, também se refere à escolha, a escolhidos, né? Paulo então nos lembra que nós somos escolhidos de Deus, revestivos como eleitos de Deus. Vocês são cristãos? Vocês são salvos? Né? Vocês são de Cristo? Então se vistam como escolhidos de Deus. O Senhor, Ele nos escolheu, segundo a sua palavra, antes da fundação do mundo. Ele já escolheu. E Ele, no tempo e na história, Ele nos salva. Ele nos chama
e o seu chamado é irresistível, nós atendemos ao seu chamado e a isso se dá a nossa conversão e a nossa salvação. Paulo aqui também diz que nós somos santos, né? Separados. Já é uma palavra também bem conhecida por nós. Santo não é aquele que é canonizado, né? Como o catolicismo romano apresenta. Santo é aquele que é também eleito, separado por Deus e para Deus, né? Para viver segundo Deus, para buscar uma vida em semelhança do Senhor Jesus Cristo, né? E ele diz que além de eleitos, santos, nós somos também amados pelo Senhor, né? Vamos reler aqui esse início. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O Senhor nos amou tanto que deu seu Filho para nos salvar, Jesus Cristo. Nós somos amados por Deus. E a gente precisa estar sempre trazendo isso à memória. Porque senão, em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos ficar talvez até desesperados. Porque a gente perde o controle, às vezes, de situações e a gente acha que está só, que está abandonado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos amados por Deus, né? Nós somos amados por Deus. Então, seja qual for o problema, a aflição, o medo que você possa estar passando, lembre-se, Deus te ama. Você é amado de Deus. Quem diz isso é a sua palavra para aqueles que verdadeiramente se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Paulo então começa nos dando essa identidade de quem nós somos, para depois falar das virtudes que nós que nós devemos ter. Uma vez que nós somos eleitos, santos, amados de Deus, agora nós temos que ter uma vida que corresponde a essa posição que nós temos. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos povo escolhido de Deus, amado de Deus, santos. E aí ele menciona as virtudes. Quais são as virtudes? Misericórdia, né? Revesti-vos então de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos, misericórdia, uma misericórdia ternuosa, né? Que demonstra realmente amor. Eu não pesquisei recentemente a fundo realmente o significado da palavra misericórdia. Mas uma vez eu vi no EPL, Encontro de Pastores e Líderes em Fortaleza, no ano 2003, uma definição dada pelo pastor Alisson Silva, e eu nunca esqueci dessa definição, que para mim me parece que faz muito sentido. Misericórdia, segundo ele, é a junção de duas palavras que vêm do latim, né? A ideia do latim, que é miseris, que é miséria, e córdia, que é coração. E ele passou que a ideia da palavra misericórdia é a tua miséria no meu coração. Eu sentir a tua miséria dentro do meu coração. Eu me comover, eu me compadecer da sua miséria. Nós somos chamados aqui, irmãos, dentro dessa definição, a sermos misericordiosos para com os outros. Seja com os nossos irmãos ou até com aqueles que não fazem parte do nosso meio cristão. Mas nós temos que cultivar um coração misericordioso, né?
uma compaixão para aqueles que necessitam. E nós também devemos lembrar que essa é uma das principais características de ação do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem vivos estaríamos. Nós teríamos sido consumidos por causa dos nossos próprios pecados. Mas Deus é rico em misericórdia. E assim como Ele é rico em misericórdia, nós também devemos ser misericordiosos para com os outros. Você é misericordioso? Ou você tem um coração duro e insensível em relação aos outros? Na nossa cultura nós temos sido levados à insensibilidade, a ver o sofrimento e passar de largo, a fugir dos necessitados. E você é misericordioso? Outra virtude que Paulo menciona é bondade. Revesti-vos como eleitos de Deus de misericórdia e de bondade. A bondade é a disposição de fazer o que é bom, o bem. Está sempre disposto a fazer o bem. Às vezes a gente acha que o contrário de bondade é simplesmente a maldade. Lógico que é. Mas às vezes também a indiferença, a insensibilidade se constitui como o contrário também da bondade. A palavra de Deus diz que quando nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Nós estamos pecando. Paulo nos chama a nos vestir de bondade. Você aproveitou nessa semana alguma oportunidade de bondade, de fazer bondade, bondade de graça, sem nada em troca, de ajudar alguém, de socorrer alguém, seja coisas mais grandes ou coisas pequenas. Você teve a oportunidade? E a segunda pergunta é: você aproveitou essa oportunidade para fazer bondade para com o próximo? Paulo também nos chama a nos revestirmos de humildade. Humildade é a ausência do orgulho. Sermos humildes em considerar os outros até superiores a nós mesmos. Essa faz parte da teologia de Paulo, de Cristo, teologia do nosso Deus, da sua palavra. Termos humildade. Como eu mencionei, vi alguns exemplos de altivez. Às vezes você vê pessoas pela sua posição, pelo seu status, pela sua profissão, que parece que acham superiores aos outros. Pelo menos demonstram isso às vezes na maneira como se fala ou se trata as pessoas. Mas Paulo nos chama aqui a sermos humildes, a não sermos altivos, de olhar para nós mesmos e nos acharmos superior aos outros, mas de sermos humildes diante do Senhor. Outra virtude mencionada aqui ainda nesse versículo é mansidão.
revestido de mansidão. Mansidão significa força sobre controle. Você poderia esbravejar, você teria poder de revidar ou de impor força, mas não, você escolhe a palavra branda, né? A gentileza, a mansidão, seja na fala, seja nas ações. Paulo nos chama aqui a cultivar a mansidão também, a nos vestir de mansidão. E nesse versículo, a última virtude, digamos assim, que ele menciona nesse versículo é longanimidade. Paciência com os outros, né? Uma paciência prolongada. É um pavio longo, né? Você é estourado, você de repente é uma pessoa calma quando tudo está sob controle, mas quando foge do controle, como você é? Você esperneia, você grita, você agride. Como é? A palavra de Deus nos chama a nos revestir de longanimidade, né? De pensar antes de agir e de agir sob controle, não perder o controle de si, né? É o que lá em Gálatas fala de termos domínio próprio, né? Temos o domínio próprio. Então, nós vemos aqui nesse primeiro versículo, e juntando com o trecho anterior, que o cristão, ele não é chamado apenas para abandonar o pecado, mas para refletir as novas vestes, o caráter de Cristo. Se somos escolhidos, santos e amados, porque ainda vivemos com dureza ou impaciência? Você tem refletido o caráter de Cristo nas suas atitudes diárias? Como você reage quando é contrariado? Você trata as pessoas com misericórdia ou com julgamento? Vista-se dessas virtudes. Isso exige, então, decisão e dependência de Deus e do Espírito Santo. Não significa que nós vamos ouvir aqui e de repente praticar com facilidade. Mas se nós tomarmos a decisão de pormos em prática e dependermos do Espírito Santo para que isso aconteça, vai acontecer. Gálatas 5, 22, 23, a gente poderia usar como um complemento para esse versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por essas coisas não há lei. Amém? Dos versículos 13 a 14, Paulo diz: vivam em perdão e amor. Vivam em perdão e amor. Diz assim os versículos: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Qual é o modelo? Cristo. O Senhor, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Acima de tudo isso, esteja o amor. O amor. A vida em comunidade, né? A vida em igreja, ela exige suportar e perdoar. Suportar é lidar com as imperfeições. Perdoar é liberar graça.
Você não perdoa alguém porque ele merece. O ato de perdoar é justamente ser favorável a alguém que não merece. Às vezes a gente acha que o perdão ele só deve ser dado quando a pessoa tiver atitudes que mostrem o merecimento do perdão. E aí, a gente, usando essa medida, essa régua aí, a gente estaria se condenando ao inferno. Porque se nós dependêssemos disso, para termos o perdão do Senhor, nós não seríamos perdoados. Paulo, ele digamos assim, a gente no linguajar cearense, Paulo apelou aqui. Ele pegou logo o exemplo máximo, o de Cristo, né? Assim como o Senhor vos perdoou, perdoe. O padrão do perdão é Cristo. O padrão do perdão é Cristo. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. A ideia de suportar é de ser um complemento ao longânimo, né? De suportar as falhas, os erros e até os pecados do irmão. Suportar. Alguns dizem, não, suportar significa ser suporte. Mesmo que fosse, né? Mas o contexto nos diz que suportar é a ideia de tolerar mesmo, né? De sermos tolerantes para com o irmão. E Paulo, ele coloca um juiz, né, para as nossas questões, para os nossos relacionamentos. Qual é o juiz? O amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, né? Que é o vínculo da perfeição. O amor esteja acima, né? Quando nós aprendemos a amar como o Senhor nos ama, nós vamos ter bem mais facilidade de suportar e de perdoar. O amor é o vínculo, é aquilo que nos une, né? Nós estamos aqui por causa do amor de Cristo, do amor de Deus. Ele uniu pessoas diferentes, né, que lá fora muito provavelmente jamais teria qualquer tipo de relacionamento, mas ele nos uniu pelo seu amor. E a igreja do Senhor, ela tem que ter como uma marca bem clara, né, um distintivo, o amor. Augusto Nicodemos, ele diz que a comunidade cristã só sobrevive quando o perdão se torna uma prática constante. Quando os irmãos aprendem a suportar uns aos outros, né? Isso regado pelo amor. Falta de perdão é uma das maiores causas de divisão dentro da igreja cristã. Existe alguém aqui que você ainda não perdoou? Seja do nosso meio ou seja lá fora, que te magoou, que te machucou, que te ofendeu, ou que até cometeu um crime contra você. Tem alguém que você não perdoou? É essa pessoa que você tem que perdoar. Nós somos chamados a perdoar não apenas aqueles que nós amamos,
É fácil perdoar e suportar aqueles a quem nós amamos. Por exemplo, eu suporto e perdoo com facilidade qualquer erro da minha família, porque eu amo ela. Eu amo ela. Por isso que o amor tem que estar acima nas nossas vidas. Porque se nós aprendermos a amar, nós vamos também aprender a perdoar e a suportar aqueles que não são tão próximos da gente, que nos machucaram, que tiraram algo de nós, que nos fizeram sofrer. Mas são essas pessoas que nós precisamos perdoar, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus. Você tem exigido dos outros aquilo que Cristo não exigiu de você? Às vezes, como eu falei aqui, para perdoar, a gente exige algumas atitudes. Mas se Jesus exigisse algumas atitudes de nós para nos perdoar, como seria a nossa vida? Quantas vezes não somos perdoados pelo Senhor, mesmo sem, às vezes, uma mudança definitiva, né? Claro que o Senhor nos perdoa quando há o arrependimento, né? Mas às vezes nós nos arrependemos e voltamos a pecar novamente. E o Senhor nos perdoa novamente. Perdoe como você foi perdoado. Ame mesmo quando for difícil. Efésios 4:32 diz: Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 3. Deixe a palavra de Cristo governar. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo, então, o nosso juiz. Eu falei lá que era o amor, mas na verdade o texto diz que o juiz, o árbitro, é a paz. A paz. A palavra árbitro traz a ideia de alguém que decide, quem governa, né? Quem manda. A paz de Cristo deve controlar nossas emoções, regular nossas decisões e sustentar os nossos relacionamentos. A paz de Cristo deve controlar nossas emoções, regular nossas decisões e sustentar nossos relacionamentos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, a paz de Cristo reinando, mandando em nosso coração. Eu não estou para a guerra, eu estou para a paz, né? Tem uma frase que eu e o irmão Oreste a gente sempre fica dizendo um para o outro, às vezes quando estamos conversando. Tenho aprendido que é melhor ter paz do que ter razão. Às vezes a gente quer se apegar à razão. Eu estou certo. E por estar certo eu brigo até o final. Eu tenho razão. E aí perde a paz. Por coisas às vezes que nem tem importância. Que nem tem valor. Mas prefere a razão do que a paz. Queira a paz. Prefira a paz. Suporte. Releve. Né? Tolere. Tenha paz uns com os outros. Paz. E tudo isso acompanhado de gratidão. Sede também agradecidos. Nós temos
que cultivar um coração grato. Grato ao Senhor porque Ele já fez nas nossas vidas aquilo que de maior poderia acontecer. Ele nos deu a salvação e Ele ainda nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, como diz lá em Efésios. Nos abençoa com bênçãos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, bênçãos materiais. O Senhor nos abençoa. Nós temos que então ser gratos por tudo aquilo que Ele é e faz nas nossas vidas. E a gente tem que estar sempre cultivando um coração de gratidão. Gratidão. Gratidão também uns para com os outros. Sermos gratos. Reconhecer a bondade que os outros fazem conosco. Demonstrar isso com gratidão. Então esse texto aqui ele fala de paz e gratidão. Esse versículo 15, fala de paz e gratidão. A paz de Cristo não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus que governa o coração. A palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento esteja em nós. E eu entendo isso muitas vezes quando as situações são caóticas e mesmo assim a gente consegue estar em paz. Você está passando por um problema, por um medo, por uma aflição, mas consegue estar em paz. Essa paz é a paz de Cristo. Não é a paz do mundo, é a paz de Cristo, que excede até um entendimento, que vai acima do que a gente pode entender ou compreender. Então, a paz de Cristo em vossos corações. Que a gente tenha paz para com outros. Paz em relação a nós mesmos, as nossas questões. Não sendo ansiosos, mas deixar que a paz governe. Eu lido com ansiedade, medos, e enfermidades, coisas assim. E só quando lembro da paz de Cristo é que de fato os meus medos se vão, a minha ansiedade se vai. Paz de Cristo lança fora todo medo. O que tem governado o seu coração? A paz de Cristo? Submeta suas emoções, suas decisões a Cristo e cultive também um coração grato. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Versículo 16 diz: habite ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Deus precisa habitar nas nossas vidas. Diz também para instruir e aconselhar uns aos outros, mutuamente, Como? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus deve estar habitando nas nossas vidas e no nosso meio. Por que que nós nos reunimos aqui e paramos tanto tempo, dedicado à palavra do Senhor? Porque ela deve estar penetrando nos nossos corações e habitando em nossos corações. A ideia de habitar é de permanecer. Não é um lugar passageiro, que a palavra de Deus não seja só algo momentâneo nas nossas vidas, mas que ela habite em nossos corações. Como isso é possível, irmãos? Como é possível a palavra de Deus habitar em nossos corações?
Se muitas das vezes nós só temos contato com a palavra de Deus nos cultos aos domingos? Como ela habitará em nossos corações se nós não tivermos um relacionamento diário com ela? A nossa casa é a nossa habitação e ela não é um canto para a gente estar só de passagem. É aonde a gente para. A gente sai por aí, mas volta para casa, onde nós habitamos. E a ideia de Paulo ao comparar aqui é que a palavra de Deus habite em nossos corações. Habite em nós ricamente a palavra de Cristo. E mais uma vez, assim complementando a ideia de permanecer, e ele diz ricamente, né? Que é a ideia de abundância. A palavra de Deus deve estar continuamente, abundantemente, permeando o nosso dia e a nossa vida. Porque aí ela nos molda para quê? Para o ensino, né? Ensinando, instruí-vos, né? Instruí-vos. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nós estamos capacitados para instruir e ensinar uns aos outros, para aconselhar a quem está precisando de um conselho. E ela nos dá os parâmetros para a adoração em verdade e em espírito. A adoração verdadeira. Porque é com a palavra de Deus habitando em nós que nós estaremos entoando louvores a Deus com salmos, própria palavra, hinos, né, que são verdades tiradas dos princípios da palavra de Deus, né, cânticos espirituais, né, que nos levam a um relacionamento também com o Senhor. No momento em que nós cantamos, que nós louvamos ao Senhor como a igreja, quando cantamos cânticos espirituais, nós estamos também nos relacionando com o Senhor. Estamos oferecendo a Ele a nossa adoração. E isso é fundamentado pela habitação da palavra de Deus em nossos corações, né? John Stott, ele disse que uma igreja saudável é uma igreja saturada da palavra de Deus. E a ideia de saturada aqui não é daquilo que eu não aguento mais. É de cheia, né? De algo em grande abundância. Uma vida sem a palavra é fraca, instável e vulnerável. A palavra habita em você ou apenas passa por você aos domingos? Leia, medite, ensine, cante a palavra. Nós temos aqui como igreja procurado ter zelo com as canções que nós trazemos aqui para o culto. Tem músicas que no passado nós cantávamos e hoje a gente não traz mais, porque elas fogem dos ensinos. Às vezes tem trechos que às vezes fogem dos ensinos da palavra de Deus. Nós precisamos cantar as escrituras, né? Louvores bíblicos, né? Que tenham fundamentação bíblica para aquilo que é apresentado. Cante as escrituras. E a gente encerra com o versículo 17. Paulo ensinando que tudo é para a glória de Deus, para a glória de Cristo, nosso Senhor. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui
Paulo apresenta o objetivo maior das nossas vidas. Toda vida é para Cristo. Todo o nosso ser é para Cristo. Tudo o que fazemos tem que ser para a glória de Cristo. Seja em palavras, seja em ações. Não há separação entre o que é espiritual e o que é secular do nosso dia. Não há separação do que é aqui, o que fazemos aqui para Deus como culto e como nós trabalhamos lá fora, como nós estudamos, como nós nos relacionamos lá fora. A nossa vida tem que ser um culto constante ao Senhor. As nossas atitudes têm que transmitir graça, tem que transmitir a presença de Cristo. Não há separação de igreja e do nosso cotidiano. Tudo deve ser feito em nome de Jesus, para a glória de Deus, com gratidão. Toda a vida do cristão deve ser, então, uma expressão de adoração a Deus. Muitos vivem uma fé apenas de domingo, mas na segunda, essa fé já não está mais ali. A palavra já não está mais ali. Seu trabalho, suas palavras, suas decisões têm glorificado a Cristo? Viva cada área da vida como um ato de adoração. Vamos abrir 1 Coríntios 10, 31. Alguns conhecem esse versículo já de cor. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, Paulo encerra esse trecho aqui dizendo daquilo que o cristão deve vestir e adotar nas suas atitudes, e diz a motivação: para a glória de Deus, dando graças a Deus Pai, né? Faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu encerro aqui essa mensagem, primeiro fazendo uma ligação desse trecho com toda a Bíblia, que é a história da redenção, a história da nossa redenção, da nossa salvação. A Bíblia toda, ela aponta para Cristo, o Salvador, aquele que veio para nos salvar. E esse texto aqui, ele aponta para Cristo, né? Além já de falar diretamente de Cristo em alguns trechos, ele aponta para Cristo como modelo, como uma fonte para que vivamos essas práticas, né? O parâmetro é Cristo, né? O modelo é Cristo. Ele é o perfeito exemplo de misericórdia, de humildade, de amor, longanimidade. Lembra lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo. Pela palavra, ele nos transforma. Ou seja, nós não apenas imitamos a Cristo, mas nós somos transformados por Cristo. Nós vemos Cristo como modelo, nós o imitamos, mas não é só isso. Ele nos transforma. Nós temos aprendido isso em Colossenses. Deus que salva, transforma. Nós aprendemos também em Tito. Deus que salva, transforma. A nova vida em Cristo se manifesta de forma concreta em um caráter transformado, que reflete o próprio coração de Jesus, em relacionamentos restaurados,
marcados pelo perdão e pelo amor, em um coração que governa e que é governado pela paz de Cristo em meio às circunstâncias adversas, em uma vida profundamente cheia e guiada pela palavra, e por fim, em uma existência inteira direcionada para a glória de Deus em tudo o que se faz. Hoje, então, Deus nos chamou, nesse texto, a viver uma fé visível. Não apenas falar de Cristo, mas refletir Cristo. Não apenas conhecer a palavra, mas viver a palavra. Não apenas frequentar a igreja, mas ser a igreja, vivendo todas essas práticas. Decida hoje viver uma vida que reflita o Evangelho. Vista-se de Cristo em suas atitudes. Vista-se dessas atitudes que foram mencionadas aqui.